Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, em sua série Encontros com a Paz, quando semanalmente, aos domingos, fazemos aqui um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18, que tem como título Provas de Fogo. E Emmanuel coloca na abertura do capítulo uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: E o fogo provará qual seja a obra de cada um. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. E Emmanuel diz: a indústria mecanizada dos tempos modernos, muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Então, nesses primeiros 3 parágrafos, e também juntando a mensagem de Paulo aos Coríntios, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, eu interpretaria que esse fogo, nas palavras do nosso querido apóstolo Paulo, significa as tarefas, os compromissos e o nosso comprometimento para com a vida, para com Jesus e para com os nossos trabalhos espirituais. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Emmanuel nos faz uma comparação com uma indústria, quando ela coloca à prova todas as suas obras, para ver a qualidade, a durabilidade, para ver a qualidade daquilo que ela está produzindo. E aí ele traz este ensinamento para cada um de nós, os discípulos atuais do Cristo, que nos mais variados setores da humanidade, como também nos mais significativos segmentos religiosos que hoje fazem parte da nossa humanidade terrestre, cada um de nós, em tempo oportuno, a partir do amadurecimento que vamos adquirindo frente à vida, somos chamados a testemunhar através do nosso trabalho o verdadeiro sentimento e até mesmo o verdadeiro respeito que temos para com Jesus e para com esses ensinamentos espirituais. Lembra Emmanuel que há quase 20 séculos, e aí temos que levar em conta quando este livro foi escrito, e hoje nós poderíamos dizer que há mais de 20 séculos, nós
continuamos, através das inúmeras reencarnações, tendo a possibilidade de testemunhar o nosso comprometimento com Jesus. Estamos tendo a cada oportunidade reencarnatória a chance de nos mostrarmos como verdadeiramente somos, de adquirir os conhecimentos através dos livros e através das experiências de cada dia, e com isso temos também a possibilidade de vivenciar esses ensinamentos. Então, por um lado, temos a teoria e, por outro lado, temos a prática. Será que nós estamos conseguindo provar, não para os outros, mas para nós mesmos, que estamos sendo capazes de superar as dificuldades de cada dia? Será que nós estamos tendo este fogo ao redor de nós, que vem, de uma certa forma, mostrar a obra que estamos construindo em nós mesmos, no sentido de vencer as dificuldades? Em todas as épocas, e mediante todas as oportunidades reencarnatórias que já tivemos, estamos sempre envolvidos em situações que nos pedem reflexão, discernimento e boas resoluções. Todos nós, em toda época, em todo momento. E hoje não é diferente. Hoje que se fala tanto nesta mudança do planeta, de provas e expiações para regeneração, todos nós, mais ainda, estamos sendo chamados como aqueles últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora, para que venhamos provar, através deste fogo interior, a obra que nós estamos realizando. Qual o legado que nós estamos deixando? Qual o ensinamento que nós estamos deixando? Como diz Emmanuel no 3º parágrafo, cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Então, nós temos aí 3 pontos importantes. Primeiro, edificar o trabalho que lhe é peculiar. Qual é o meu trabalho peculiar? Eu gosto de fazer sopa, eu gosto de trabalhar no bazar, eu gosto de falar em público, eu gosto das reuniões mediúnicas, eu gosto do trabalho de passe, eu gosto de trabalhar na biblioteca, enfim, qual o meu trabalho peculiar dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita e dentro da minha vida de um modo geral? Porque aquilo que realizamos de forma peculiar dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, é aquilo que devemos vivenciar no contexto geral da nossa vida. Então, qual é o meu trabalho peculiar? É ali que eu tenho que edificar. É ali que eu tenho que construir o meu edifício, a minha casa, a minha proteção. Não a proteção para estar imune aos problemas, mas a minha proteção para que eu possa progredir e que não venha novamente a tombar, a errar, a cair mediante as dificuldades. O segundo ponto, quando ele fala que nós temos que estar convictos de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos. Ou seja, nós não precisamos
não necessitamos de nos mostrar aos outros, de nos fazer visíveis aos outros. Não é necessário que os clarins ou as trombetas toquem no instante em que estamos realizando algo que nos seja peculiar no contexto da vida. O tempo de luta e de esforço farão com que todos que estão ao nosso lado possam nos descobrir naquilo que fazemos, naquilo que somos. E por último, quando ele diz, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Porque mediante o que nós realizamos, mediante o ensinamento que deixamos e a postura que temos perante as provas de fogo da vida, nós fatalmente receberemos a nossa marca de qualidade. Quando vamos comprar, por exemplo, uma máquina de lavar, vemos lá hoje a etiqueta que nos dá todas as informações a respeito daquele produto. Os órgãos que são responsáveis pelas qualificações daquele produto colocam lá naquela etiqueta produto de qualidade A, B, C, D ou E. O quanto vamos gastar de energia, o quanto vamos gastar no material de uso da qual aquele aparelho se utiliza, e assim por diante. A mesma coisa conosco. Através desse trabalho que vamos realizando e de vencermos as provas de fogo que a vida naturalmente vai nos oferecendo, para que possamos superar, suplantar e vencer, nós seremos qualificados. E é importante lembrar que não seremos somente qualificados pelos olhos do mundo, mas seremos qualificados pelos olhos de Deus, pelos olhos de Jesus, pelos olhos dos benfeitores espirituais, que compreenderão, é claro, as nossas limitações, as nossas deficiências, os nossos erros que momentaneamente possam aparecer, mas que entenderão, através da nossa intenção interior, se estamos ou não, de forma qualitativa, oferecendo o melhor naquele trabalho peculiar da qual nos filiamos. Me lembro de uma passagem do Chico, quando ele diz que não é necessário que sejamos espíritas. Se formos católicos, que sejamos um excelente católico. Se formos protestantes, que sejamos um excelente protestante. Se formos da Umbanda, que sejamos um excelente umbandista. E assim sucessivamente. Porque, na verdade, não importa o lugar aonde nós estejamos. Não importa a qual segmento religioso estejamos filiados neste momento. O que importa é o que estamos fazendo deste momento naquele lugar. De que maneira estamos recebendo a prova de fogo? De que maneira estamos qualificando esta prova de fogo? E de que maneira estamos tirando dela os ensinamentos necessários para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso? No último parágrafo, Emmanuel diz assim: o aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aflições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas,
posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Olha que bonito. Dentro das questões materiais do mundo, é importante que nós saibamos esperar o momento correto para tomar as nossas decisões e fazer aquilo que nos compete. Para que não tenhamos em nós a questão do arrependimento. E ele diz que a terra, ela possui inúmeras fortunas, inúmeras posições sociais, inúmeros valores materiais e grandes inteligências, mas que muitas vezes não são capazes de suportar as mínimas provas de fogo que a vida lhes impõe. E quando isso acontece, rapidamente descem os degraus da miséria, da ruína e da decadência. E aí ele traz isso para a questão espiritual, mostrando que no serviço para com o Cristo, nós também somos levados a vivenciar estes momentos difíceis. Precisamos escolher bem, muito bem, mas muito bem mesmo, aquilo que nos é importante como trabalho espiritual, ou seja, aquilo que nos é peculiar, tomar as decisões corretas nos momentos corretos e lembrar que o caráter, o amor, a fé, a paciência e a esperança representam conquistas para a vida eterna. Caráter, amor, fé, paciência e esperança. Para que tenhamos acesso às questões espirituais sublimes. E para que desta forma, com o amparo santo do Mestre, como ele mesmo coloca, todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Ou seja, Emmanuel coloca que as provas de fogo, elas são necessárias. Nós não temos como fugir disso. É da evolução do planeta, um planeta de provas e expiações. E, claro, há de se admitir que sou um espírito em prova ou em expiação. Sendo assim, serei levado a vivenciar as provas de fogo da vida, para que eu possa qualificar a minha condição espiritual, para que eu possa ser qualificado na minha condição espiritual, não pelas pessoas que fazem parte do mundo, porque estão na mesma condição em que eu estou, mas pelos benfeitores espirituais,
que darão aquele selo de qualidade ou não, por aquilo que fiz e por aquilo que faço. Sempre costumo dizer que tudo vai do nosso coração. Muitas vezes podemos fazer um trabalho muito simples, muito humilde, mas quando ele tem a presença sincera e verdadeira do amor que existe dentro de nós, no nosso coração, para a espiritualidade, ele tem um valor grandioso. Quando realizamos e não nos preocupamos com as palavras dos outros, com os pareceres dos outros, com a qualificação que os outros nos impõem, com os seus julgamentos, seus olhares, seus sentimentos, mas fazemos única e exclusivamente pelo amor à doutrina e pelo amor ao Cristo, com certeza estamos nos encaminhando para receber um bom selo de qualidade. Talvez ainda não seja aquele selo tipo A, mas com certeza será um selo quase próximo a esse. Quase próximo. Porque talvez ainda precisaremos de novas oportunidades para testemunhar um pouco mais, qualificar um pouco mais, melhorar um pouco mais. Então, que esta lição de hoje, ela nos lembre, precisamos sim das provas de fogo. Precisamos das provas de fogo. Muito cômodo seria se elas não existissem. Estaríamos estagnados na nossa preguiça, na nossa má vontade e na nossa falta de desejo no crescimento e no desenvolvimento espiritual. Precisamos, sim, das provas de fogo. E que a nossa fé, o nosso amor, a nossa paciência, a nossa esperança fortaleçam ainda mais o nosso caráter, não só material, mas também espiritual, para que possamos sair desta nova oportunidade melhores do que quando chegamos, com um selo melhor do que aquele que tínhamos anteriormente. Então, nós vamos aproveitar este instante para que o nosso pensamento possa se dirigir a Jesus, nosso Mestre querido, e se dirigir a todos os benfeitores espirituais que nos amparam e nos ajudam. Agradecendo a eles pelas provas de fogo que já vivenciamos e superamos. Por aquelas que talvez neste instante estejamos passando. Agradecer por tantas outras que talvez ainda possam vir, não só de forma individual, mas de forma coletiva. Que sejamos firmes na nossa fé, na nossa confiança, no nosso otimismo, na nossa esperança e no nosso amor, certos de que não estamos sozinhos, certos de que estamos gradativamente construindo, como eu disse anteriormente, o nosso prédio, a nossa moradia, a nossa casa, qualificando melhor o nosso selo, aquele selo espiritual que nos mostra como somos verdadeiramente, em qualquer lugar, em qualquer momento. Obrigado, Senhor, por este instante. Obrigado, Senhor, por este encontro. E abençoa a cada um daqueles que nos acompanham, que vão nos acompanhar. Seus lares, suas famílias e seus passos.
para que, mediante as provas da vida, as chamadas por Emmanuel à prova de fogo, sejam capazes de parar, respirar, refletir e tomarem as melhores decisões, para que aí continuem a sua jornada com alegria, com paz e com saúde. Que assim seja. Antes de encerrar, gostaria de lembrar a todos que nós fizemos algumas modificações na nossa programação semanal. A nossa série Estudo da Doutrina, quando estamos apresentando o Café com Kardec e Amigos, numa parceria com o canal Seridó Espírita, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que até o mês passado era exibida nas quartas-feiras, às 20h30, nós mudamos o horário para as 16 horas. Então, até novembro, era quarta, às 20h30. A partir de 1º de dezembro, agora, ela passa a ser na quarta, às 16 horas. E esses 2 programas de domingo, o Encontros com a Paz, que era às 17h, foi antecipado para as 16 horas. E o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que era às 20h, passou para as 19 horas. E aproveito também para convidá-los. No próximo domingo, dia 12 de dezembro, estaremos realizando aqui no programa Espiritismo e Vida, a partir das 9 horas da manhã, o primeiro encontro espírita virtual sobre o amor do programa Espiritismo e Vida. Teremos 3 lives pela manhã e depois 3 lives na parte da tarde. Acompanhem em nosso canal, se inscrevam, ajudem-nos na divulgação, deixem aí o seu like, clique lá no sininho para receber as nossas notificações. Então, no próximo domingo, dia 12, a partir das 9 horas da manhã, o primeiro encontro espírita virtual sobre o amor. Como eu disse, serão 3 lives de manhã, 3 à tarde, com convidados especiais falando a respeito de 6 capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Então, lembrando que daqui a pouquinho, às 19 horas, o novo horário, o nosso estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a todos um bom final de domingo e uma semana repleta de muita saúde, de muita alegria e de muita paz. Até o próximo domingo e que Jesus abençoe a todos.